Sejam bem-vindos. É com imensa honra que recebemos a todos nesta noite para participarmos desta palestra pública, onde teremos como tema a eubiose, o despertar de um novo estado de consciência. Sinopse: o despertar da nova consciência, como a divindade funciona na natureza das coisas e no homem. A influência das energias criadoras sobre a materialização, o trabalho e a consciência que temos das coisas. Pertencimento e consciência coletiva. Para a divindade não existe involução. O universo está em expansão contínua. A eubiose, em nome da representação de Tubarão, agradece ao nosso irmão Expedito Michels, por ser nosso palestrante desta noite e por ter disponibilizado a FUCAP para a realização desta palestra. Uma boa palestra a todos. Convidamos o seu Expedito para se apresentar. João Batista, sacerdote, e a Cristiane, a sacerdotisa. Desculpem, o João Batista, sacerdote, e a Cristiane, sacerdotisa. Tomarem sua posição na mesa. Então, conosco agora, o nosso irmão Expedito Michels, palestrante dessa noite. Eu quero inicialmente agradecer a todos os amados irmãos da eubiose que se dedicaram para que esse momento pudesse acontecer. Agradecer a presença de cada um, de cada uma de vocês que vieram e foram convidados, aceitaram o convite carinhosamente para podermos trabalhar um pouquinho como Deus funciona nas coisas e na natureza, inclusive a humana, como foi anunciado. Não está aqui presente, mas eu tenho que tecer um agradecimento especial, muitos aqui já conhecem, que é o professor Laudelino dos Santos Neto e o professor Cláudio Pinter. Eu estou na eubiose desde o dia... Estão há 27 anos, desde o dia 10 de agosto de 92. Naquele 10 de agosto, passava eu na frente do edifício EJB e o Cláudio me conhecia. Aí o Cláudio disse assim: estou precisando de você. Vai ter uma inauguração da eubiose aqui no prédio, na sala 810. Sim, mas o que é para fazer? Lá eu te explico. E ali fui eu, conheci o Cláudio, lá conheci o Laudelino. E fiz muitas amizades e estudei muito e me deram muito material para me estudar, e eu sou o que eu sou hoje graças à eubiose. Muitas instituições fizeram parte da minha vida, como Câmara Júnior, a Associação Filosófica de Gravatal, Souza Cruz, aprendi muito. Fiz faculdade, tive a oportunidade de ir pela Câmara Júnior ir para o Japão, ficar lá 12 dias. Mas o conhecimento que a eubiose disponibiliza para a humanidade é algo ímpar e de imensurável valor. Então eu quero compartilhar um pouco disso que eu tenho aprendido nesses 27 anos que participo, e lá conheci todos os
citados aqui e muitos amigos e pessoas que vêm fazendo diferença para a humanidade. E um outro brasileiro exemplar, que ao final quero passar uma apresentação dele, que é o professor Henrique José de Souza, baiano, que fundou a Fundação Eubiose, Estudo da Vida Interior, Estudo da Vida, Ciência das Idades. Obrigado, Senhor, por me despertar mais um dia. Na natureza há os que despertam e os que nos fazem despertar. A luz do sol nos faz despertar para sentirmos a vida pulsar em tudo no que vemos, ouvimos, saboreamos, palpamos ou cheiramos, que são os 5 sentidos já manifestados e desenvolvidos no homem. Na verdade, estamos aqui em busca da verdadeira luz, a verdadeira luz que ilumina a todo homem. O estimulante magnético que permite que a centelha latente em todas as coisas se desenvolva no homem e produza a formação do corpo causal, que é o corpo físico, que é o centro daquela imagem que nos chama a atenção. Nós somos produtos da evolução cósmica. Recebemos influências de todos os reinos. Todos os reinos têm seus princípios e sua organização, sua classificação própria, em seu estado de materialização, do mais denso, sutil, ao mais real, para nossos sentidos. E só existe sentido no mundo de quem está desperto, de quem está acordado. Isso mesmo, de quem está vivo. Os sentidos se ligam à mente. A mente se liga à alma. E a alma ao Criador. Criador de tudo. Desde o macrocosmo até o microcosmo. O macrocosmo seria o universo e o microcosmo seria você. Como centelha, como um pedaço completo do Criador. Nem sempre paramos para pensar sobre esse fato, sobre essa realidade para que nós podamos encontrar o eu interior. O nosso Criador nunca nos abandona. O nosso Criador nunca nos abandona. E um dia, voltaremos para a casa dele. Todos voltam ao Pai e todos renascem para evoluir. A evolução é uma constante em nossa vida. Voltamos a esse mundo, mesmo que seja para sofrer e aprender, porque não há involução.
aprendemos com as vitórias, mas também aprendemos com as derrotas. A vontade do Criador se expande no universo, o universo se expande em nossa mente se expande e abre espaço, cada dia cabe mais. Parabéns àqueles que estão na faculdade para ocupar esses espaços bons, com coisas boas. E convido para que estude eubiose para ocupar esses espaços com coisas boas, porque quem não ocupar com coisas boas é o mesmo que deixar o inso tomar conta do jardim da tua mente. Feliz daquele que consegue encher sua mente com coisas boas, úteis. O sentimento mais prazeroso do ser humano, qual é? É o senso de ser útil. É o senso de ter valor. E nosso valor é pelo que nós fazemos e sabemos. A gente só faz aquilo que sabe, ama aquilo que sabe. Posso ter muitos sonhos, mas eu amo aquilo que aprendi. E quanto mais eu aprendo, mais eu amo. Quanto mais eu conheço a divindade, como ela funciona nas coisas que eu vou mostrar aqui, mais eu vou amar esse processo todo onde nós estamos inseridos a cada dia. Vamos admitir que o Espírito seja eterno, como está lá na Bíblia. O Espírito eterno vive e fica. Se o Espírito é eterno e vive e fica, ele nunca morre. Vamos admitir que há a roda de nascimentos e mortes para cada espírito evoluir e voltar ao Pai. E acredita-se que só sai fora da roda de nascimentos e mortes que nós já estamos evoluídos suficientemente para nos igualarmos a Ele. Ele cria e acolhe todos. Temos 7 bilhões de almas com corpo na face da Terra. E podemos ter mais 7 bilhões sem corpo físico nesse momento. Mas o bonito de tudo isso é que sempre reencarnam por afinidade familiar, por afinidade amistosa, seja qual for o motivo, mas sempre tem uma afinidade nos grupos onde nós nos socializamos, vivemos, trabalhamos, todo esse processo. Vamos admitir que o novo ciclo renasça nas almas julgadas boas. O que é isso? Almas julgadas boas? Sim. Há quem diga que as almas, a partir de 1956, só nasceram almas julgadas boas, não que antes fossem ruins. Não. Vamos dizer que antes nascia de qualquer forma. Na era de peixes, mas na era de aquários, que começa a se manifestar em 1956. Depois eu posso falar um pouquinho mais sobre as eras. Só nasceram as almas julgadas boas. E quando me paro a olhar e perceber o quanto que nós podemos até fazer uma analogia, se nós olharmos o nosso judiciário, o pessoal que tem uma idade mais avançada está mais acostumado com corrupção, por exemplo. Os juízes mais jovens não admitem, no seu senso de justiça, corrupção. Eles são muito mais tenazes na caneta.
Isso já é uma forma, a mim, pensamento meu, análise minha, né? De que isso já é uma prova no nosso meio que estes perfis coletivos já começam a se formar entre nós, para dar destino à humanidade. Vamos admitir que cada criança traga consigo as experiências das vidas anteriores, assim como, olha só que bonito, o girassol nasce sabendo que perde energia durante a noite e murcha. Mas quando o sol o desperta, o segue o dia todo, até a morte. A semente cai na terra sabendo que a noite vai perder energias e sabe que terá a cada dia segui-lo até a morte. Quando nós falamos em inteligência, é essa inteligência, essa consciência, essa inteligência matéria-prima de consciência no homem, mas que os reinos anteriores também têm. Olha que coisa bacana. Eu começo a falar isso na minha fala para mostrar que Deus existe para que nós o sigamos. Assim como o girassol, que é uma planta de um reino. 2 reinos anteriores ao nosso, né? Porque o primeiro é mineral, vegetal, o girassol, depois tem o reino animal e depois o reino hominal. 2 reinos antes que o nosso, a planta está lá dando provas de que esse tipo de energia existe. E quando vamos falar em despertar, eu comecei na minha fala também falando do despertar. Que até a semente tem a mente universal e desperta sabendo, pois ele está em tudo e em todos, em todo tempo e lugar. Quanto mais vivo, mais acredito em Deus. Graças a esta força que nos dá sabedoria, a beleza, a vida. E por falar na vida, eu quero trazer para vocês, e às vezes eu gosto de assistir o History Channel, e começar a falar um pouquinho sobre o sal. O que o sal tem a ver com a vida? 3 bilhões de anos, a Terra era um oceano de sal. A vida na Terra preza a água e no sal. Dali, dinossauros, répteis, o ovo, a bolsa do amniótico, tem água salgada. Então a água e o sal é a chave da vida. Das bactérias, dos homens. O suor que contém sal. Do suor que contém sal nasce a vida humana. Há quem diga que foi do sopro. Mas antes do sopro tinha água, tinha sal. Tem sal no pensamento. Se não tiver sal, não tem ligação entre neurônios. Não há transmissão entre os neurônios. E quando nós temos...
Quando nós temos fome do quê? Ninguém tem fome de doce. Você tem fome de comida. Você tem fome de sal. E quando tem sede, a água. O sal é a raiz de todos os vícios. Nos homens e nos animais. A Grande Muralha da China, 4.500 quilômetros. Foi construída por causa do sal. Os impostos eram pagos em sal. A Revolução Francesa, as cidades perto dos oceanos, queda de reis, no Egito, sal para mumificar, o sal conserva, porque tem poder sobre a água. O sal desidrata e mata os micróbios e conserva peixes, corpos. Salame. O que é salame? Carne com sal. Assim vem a salsicha, assim vem a salvação, assim vem o salário. Os canais dos Estados Unidos, todos para puxar sal para o interior daquele país. E se olharmos a história do sal, ele já é usado até nos aviões para derreter gelo, para que ele possa fazer voo nas alturas. Sal está em tudo. E o que eu apresentando um pouco mais de eubiose. O que nós precisamos para conhecer Deus, como Ele funciona na natureza, nas coisas e em nós próprios? Fazer uma desconstrução para construir algo. A criança nasce, como mostrei antes, a criança nasce perfeita, mas quando entre nós, traz a sua carga genética, mas como é resultado do meio. E como resultado do meio, eu preciso estudar a vida e o bem aceita muitas vezes o mal dentro da sociedade. E como foi criada, cada um traz a sua cultura, as suas experiências. Mas há de chegar o momento que eu fiz isso também comigo, de jogar fora certas coisas que eu carregava na minha mente que são desnecessárias, para que eu possa construir algo novo. Então, quando se fala em despertar, eu desperto. A criança desperta, sim. Traz um conjunto de conhecimento. Muitos já vêm com pouca idade tocando piano. Era pianista na vida anterior. E nessa vida, depende onde ela nasce, vai enchendo de coisas, enchendo na era da informação, né? Que nós estamos mais na época da comunicação. Antes se falava de globalização, a época da comunicação, a época do conhecimento, e hoje conhecimento, e tanto conhecimento que se tem, o que fazer com esse conhecimento já não sabemos mais. Só sabemos que ele está tudo lá no Google. Ah, eu me esqueci, não tem problema. Fala com o Siri, liga o celular e pergunta para ele que ele vai te responder. Então o que eu preciso? Equilíbrio, saber buscar conhecimento, ter habilidades para alguma coisa e atitudes. E uma dessas atitudes que eu passei a ter foi a necessidade de selecionar, de desconstruir certas coisas que me disseram na própria escola.
Na história, fizeram acreditar em muitas coisas que não são bem assim. Isso já aconteceu com vocês também. A história não é contada pelos vencedores. A história é contada para quem olhou a montanha por um lado. Ela não se contradiz e não conta com quem apanhou do outro lado. E assim vem fazer a eubiose, que começou com sociedade teosófica. O que é teosofia? Teo, Deus. Teosofia. Sofia, sabedoria. Sabedoria divina. Foi por isso que eu me apaixonei pela eubiose, para conhecer esta sabedoria que está no mineral, no vegetal, no mineral, vegetal, animal e no homem. Olha que coisa bacana. Como comecei falando, agora vou trabalhar um pouquinho assim. O universo está em expansão, nossa mente está em expansão, nossa mente nunca se cansa. Aprender nunca se cansa. Olha que coisa boa. Além de não se cansar, sempre cabe mais. Quanto mais sabe, mais sede tem de aprender. Já perceberam isso? É porque vão ampliando, abrindo esses espaços. Então, falar um pouquinho sobre a divindade, que é algo sempre presente, onipotente, onisciente. É o um, é tudo, é todos. Aí começam a surgir, para a gente entender um pouquinho, as raças humanas, as religiões e as fraternidades. Quando nós começamos a estudar as religiões, para que elas servem? Para religar o espírito humano ao espírito divino, ao Criador. Fazer esta ligação. Para isso, para que servem as sociedades como a eubiose? Decodificar conhecimento divino em linguagem humana. Há quem diga que a divindade viveu entre os homens por milhares de anos, mas que nos últimos tempos a divindade não mais viveu entre os homens. A divindade, quando vivia entre os homens, o ensinava e conduzia com seus manus. Pega lá Krishna, Buda, Moisés, e o último deles, Jesus. Até que se tira a vida dele. E na Bíblia diz que minha vã filosofia durará 1000 anos, mas não passará 2. Jesus desenhou na areia um peixe, era a era de peixes, 2000 anos, até que começa a era de Aquários, que é agora, início da era de Aquários. Qual era a tônica da era de peixes, na era dos últimos 2000 anos? Amor universal e a paz. E qual é a tônica da era de Aquários? Justiça. O mundo clama por justiça. E é a justiça a ferramenta que vai nos conduzir. Assim como Jesus conduziu a humanidade com a sua tônica do amor universal e da paz. E agora começa então a tônica da justiça, e a justiça precisa e vai mudar a vida do planeta. E o que é bonito disso tudo é saber que o Brasil, terra prometida,
uma das últimas terras emergidas depois do primeiro e do segundo dilúvio. Aqui reuniu todas as raças, preto, branco, amarelo, e depois posso dar uma caminhadinha aqui nas raças, e até para explicar um pouquinho, né, como Deus funciona no homem. Dá uma olhadinha para trás, assim, pelo retrovisor, eu posso fazer. Brasil reunir tudo isso e ser aqui o berço da nova civilização. Nenhuma parte do mundo tem tanta diversidade. Nós só não precisávamos descer tanto no fundo do poço como nas últimas 2 décadas. Começou antes, já lá desde o tempo da Segunda Guerra, logo em seguida já se falava em socialismo, comunismo, regimes totalitários que tiram, ceifam vontades e possibilidades para muitos em detrimento de outros. Não que o capitalismo seja perfeito, posso no final dar até uma puxadinha nisso aí, mas agora não é o momento. Mas nós precisamos equilibrar os poderes, o material e o espiritual. Não existe poder material consolidado sem que o espiritual o acompanhe. Isso não vale só para um país, Brasil, isso vale para mim, para ti, para todos nós. O exemplo que eu cito sobre isso é que se alguém ganhar uma loteria esportiva e não tem mente para conduzir aquele money, dinheiro que é sangue, suor, trabalho, quem não está preparado, daqui 5 anos estará mais pobre do que no dia que acertou na loteria. Todos, não escapa um. Porque o espiritual e o material precisam crescer juntos. Mesmo trazendo a criança uma carga, aqui, carga de experiências passadas, nesta vida vem evoluir, e muitas vezes nós queremos comparar a evolução com dinheiro, com sucesso, com coisa tal, não tem nada a ver. Felicidade é um estado de espírito. E para o estado de espírito, não importa a quantidade de dinheiro. Agora, uma coisa é certa. Um cresce junto com o outro. Se o mental coletivo do Brasil, se o senso de pertencimento for fraco, não vai ter dinheiro. E pessoas equilibradas são aceitas no trabalho, ganham o seu dinheiro, buscam conhecimento e competência para se manter no trabalho. E assim as coisas acontecem e dão certo, porque precisam os dois crescerem e caminharem juntos. O espírito e a matéria. Se o espírito se eleva, o material vem. É aquela história, quanto mais eu me preparo, mais Deus coloca desafios na minha vida. E quanto mais, na minha e na nossa vida, né? E quanto mais desafios Ele te dá, mais dinheiro na tua mão vai passar. Não quer dizer que aquele dinheiro seja teu. Sou diretor da faculdade, eu passo dinheiro aqui aí por dentro, mas eu tenho despesas, tenho a folha de pagamento. Ela passa pela minha mão, mas ela volta para as pessoas. E eu tenho consciência disso. Por isso eu agradeço a eubiose, que me fez entender do meu papel e o papel da minha sociedade. Quando um cresce, o outro também cresce. Cresce o espiritual, cresce a matéria. Agora, não pode crescer a matéria sem o espiritual, que é o caso do exemplo que eu dei. O cidadão que ganha um prêmio numa loteria. Então é isso, é fazer uma eutanásia interna, evoluir o mental e a sua consciência. Vou passar aqui para não ficar muito grande, tem coisa aqui que vai demorar um pouquinho.
Deu. Vamos falar um pouquinho da evolução na nossa civilização. Lembrar que o livre-arbítrio é limitado. Limitado ao estágio emocional dos seres que compõem o coletivo. O indivíduo está para o coletivo. E eu não faço tudo aquilo que eu quero. Faço daquilo que eu posso, ou que o coletivo me permite. Os direitos humanos já são reconhecidos do ponto de vista da didática, mas nem tanto na prática. Por pessoas e por países. Com a gramática, desenvolvemos a nossa linguagem. Com a linguagem, expressamos as nossas ideias. No futuro, a ideia será permanente no homem. As ideias serão permanentes em todos. A ideia e a manifestação da nossa inteligência. A inteligência é o Espírito de Deus no homem. Olha que bonito. A inteligência, interdigênio. Gênio em ti é despertar Deus em ti, em nós. Reconhecer esta força e utilizá-la de forma correta. Então, assim se forma um novo estado de consciência. Um Deus interior na vontade e na aceitação de cada um de nós, sem imposição. Do Pai de criação vem a vontade, a mente e emoção divina para o homem desenvolver a autointeligência, autovontade, autoemoção no mundo dos seres viventes. As substâncias pré-cósmicas, o sistema solar, a vida, é a base para o éter. O éter é o quinto elemento. Nós já conhecemos 4: terra, água, fogo, ar e o quinto, éter. O éter é o vazio, que se chama, vem do koilon, no grego. Aqui se juntam fenômenos físicos, químicos, mentais, capazes de, mais tarde, religar a criatura ao Criador. É coisa única, eterna e imutável. Isso não tem volta. Sempre aconteceu e vai acontecer. O éter tem densidade. Olha que bacana que eu achei aqui nas pesquisas. O éter tem densidade de 1000 vezes maior que a água. 1000 vezes maior que a água. E tem uma pressão, 750 mil. Isso aqui eu trouxe para o Rodolfo, ele não está aí, porque ele disse que ele queria vir, ele é engenheiro químico. Aí eu trouxe aqui para ele, depois eu vou passar esse dado para ele, que ele vai adorar. 750 mil toneladas por polegada quadrada. É sob pressão que nasceu a vida, os planetas e todo o sistema. Agora, quem que percebe essa força do éter, que é aquilo que liga a criatura com o Criador mais fino que o ar? Terra, água, fogo, ar e éter. É quem procura luz. O éter é um princípio eterno, ilimitado e imutável, uma ideação cósmica que transforma essência em substância. Essência, a vontade. Substância, o que é material. A essência da espiritualidade. A substância da matéria, daquilo que existe, onde nossos sentidos possam ver.
Quais são os nossos sentidos? Como eu falei antes, paladar, tato, olfato, visão e audição. Tudo que esses 5 sentidos veem é substância. Agora, a essência é a força primordial capaz, quando digo força primordial, é a força da própria divindade, capaz de criar o universo e desenvolver todos esses reinos. Existem 7 reinos. Os 3 primeiros reinos não tinham matéria, era só vontade. Energia sutil. O 4º reino, que é o mineral. 5º vegetal, 6º animal, 7º humano. Que na natureza tudo se multiplica em 7. 1, 3 e 7. O 1 é tudo. O 3 é o ternário. Antes dele tem o binário, pai e mãe. Junta os dois, dá filho. O sinal da cruz deveria ser o nome do pai, do filho e da mãe. Pai, mãe, filho. 3, triângulo. Quando fala de 2, tem o bem e o mal. Tudo que é binário, energia, positivo e negativo. 3, a soma de pai e mãe, dá o filho, assim trabalha o número 3. Para chegar no 7, precisa do 4. De onde vem o 4? Tudo que é temporal. Tudo que tem fase. Fases da lua, tempo da música. Na música eu tenho lá 2/4, a partitura, né? 2/4, 3/4, 4/4, porque tudo volta por 4. Estações da lua. 4, minguante, crescente, lua nova e cheia. 4. 7 vezes 4, 28. Lua. Satélite da Terra. O que ela faz? Conduz reprodução para perpetuar a espécie. E essa reprodução tem tanta força que chega a mudar a maré, a menstruação, a água. Ciclo de 28 dias. Obedece o 4, multiplicado pelo 7. 7 vezes 4, 28. E assim os 7 planetas primordiais, juntando todos, vai fazer o 12. 12 signos. 12 notas musicais. 7 brancas, mais 5 pretas. 7 cores no arco-íris. Então o Criador criou as coisas numa lógica. Então prestar atenção nessa lógica de como Deus funciona na natureza é muito bacana. Outro dia eu peguei uma tarrafa e fui pescar peixe-rei lá na Jaguaruna. Será que o mar também tem ciclo de 4? Era escuro e eu comecei a perceber que tempos em tempos vinha uma onda maior que as outras. Aí comecei a contar. Vinha 3 mais baixinha e uma mais alta. Aí comecei a tarrafear, claro, em cima daquela mais alta, né? E comecei a pegar peixe. Eu já sabia quando vinha a 4ª onda ali. O braço cansado, aquele chumbo todo na mão. Descobri que se eu prestasse atenção na natureza, eu pegava um peixinho. O agricultor sabe quando tem que plantar algo. Plantou rama, eu quero que a raiz fique perto do pé. O que ele faz? Ele planta na minguante. Vamos plantar amendoim. Se eu deixar um cabinho muito longe do pé para depois fazer a abadinha, quando eu puxar, vai vir só o pé. Eu vou ter que pegar uma enxada para arrancar. E se eu plantar na minguante, ele vem tudo agarradinho, um pertinho do outro, no pezinho assim. O agricultor sabe. E tem que saber, e precisa saber. A reprodução da borboleta, a reprodução de tudo aquilo que se alimenta lá na lavoura, se você não conhece como funciona a reprodução dos insetos,
Não te mete. Por isso que quem sai da roça para a cidade, depois de ficar muito tempo na cidade, esquece e não consegue mais voltar para o interior. O êxodo rural é uma vinda sem volta. Porque na cidade nós nem sequer vemos o céu direito. E quando a gente está lá no sertão, tudo é escuro, você olha para cima, parece que o céu está bem pertinho de ti. E na cidade ele está longe. E eu ao menos sinto isso, né? A matéria predomina sobre o espírito. Para nascer o mineral. Olha bem, primeiro começa a vontade criadora. A matéria predomina sobre o espírito para nascer o mineral. Vem o conflito. A matéria triunfa sobre o espírito no mineral. E essa intempérie existe até hoje. Uma pedra que fica no deserto muito tempo sem ser removida, o geólogo sabe quantos anos ela está ali. Se alguém ir lá e virar ela, você vai ver que a parte de cima tem uma coloração, a parte de baixo tem outra. Então tudo está em transformação e se manifesta a cada dia. E mede o tempo a cada dia. Se organiza a cada dia e se manifesta de forma diferente. A eubiose ensina todas essas dimensões e como os reinos funcionam. Para os irmãos da eubiose, eu queria dizer que como tem pessoal que ainda não conheceu muito a eubiose, eu estou tratando tudo na linguagem coloquial, na linguagem mais prática de se poder entender. E eu tenho certeza que vocês teriam palavras técnicas próprias com mais facilidade entre nós, mas para que eles se tornariam difíceis. Porque o que eu quero é despertar em vocês a sede. A sede pela água, a sede pelo conhecimento, buscar a luz espiritual. E é bom que se diga que a eubiose não é religião, tá? Ela não promete religar o espírito humano ao espírito divino. Ela te ensina como as coisas funcionam. Como é. Isso que é importante. Seres viventes. Eu falei que ia falar um pouquinho sobre as raças. Para entender o homem, eu preciso saber de onde é que esse bicho veio e para onde que ele vai. Olha só. Nós temos, como tudo se manifesta em 7, então as raças são 7. Vamos ver as raças. Raças raízes do reino humano. Primeira raça, etérea, a que veio do éter, verde. Eles iam dizer forrate, tá. Não posso dizer, né? É forrate, kundalini, forrate, verde, sabedoria, força, divindade. Então, dali vem a raça adâmica, há bilhões de anos. A segunda raça, hiperbórea, sem corpo denso desenvolvido, sem vestígios de densidade. Isso significa dizer que não tinha corpo físico. As duas primeiras raças humanas eram a vontade criadora se densificando. Como se fosse um espírito. Uma alma. Um anjo. Ele não tem corpo físico. Percebe? Terceira raça, lemuriana. Se densifica. Na Lemúria, que era um continente como um anel de terra na linha do Equador. Não tínhamos os planetas como conhecemos hoje.
continente de Mu era uma constante, um anel de terra em volta, né, da linha do Equador, até que vem a primeira tempestade cósmica, 65 milhões de anos, acaba de dinossauro, acaba um monte de coisa lá, resumindo assim para vocês. E na Lemúria, os lemurianos são raças enormes que se desenvolvem no Pacífico, entre Índia e Ásia. Eram grandes. Eu não gosto desse termo, muitos chamam de raça negra, mas não quer dizer que seriam enormes, morenos, grandes, e começa o desenvolvimento. Logo em seguida vem a quarta raça Atlante, desaparecida na Atlântida. Da raça Atlante sobreviveram índios brasileiros, os caraíbas, que vieram para Caracas, que deram origem a Caracas, né? Caraíbas, Carás e Tupis, vieram mais para baixo. Esses Tupis, depois Tupi-Guarani, Tupi, aqui mais ao sul, são remanescentes de Atlântida, Incas, Maias, Astecas, coreanos, japoneses, índios norte-americanos. Se você olhar, é uma civilização, né? E eles têm uma característica, são mais morenos, cabelinho duro, olhos mais puxadinhos. Entendeu? Esse é os Atlantes, remanescente da Atlântida que nós temos aqui. Da raça Atlântida desaparecida, de onde pertence a maioria dos habitantes da Terra, como nós temos hoje. Porque quando uma raça nasce, a outra não desaparece, tá? Aqueles a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, que é a Atlante, até que veio a raça ariana, a atual humanidade, com suas sub-raças, que nasceu há 1 milhão de anos. O homem há 18 milhões de anos. Então a humanidade é muito antiga. A humanidade já fez muita coisa, teve muita ciência, muita coisa desaparecida da face da Terra. E a sexta e sétima ainda não existem. Seria a bimânica e a atabimânica a se desenvolver. Bimânica América do Norte, atabimânica Brasil, berço da nova civilização. Muitos chamam do caldeamento racial, junta tudo que vai nascer uma nova. Assim como tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, depois começa no Dó de novo. Então, quer dizer, há um ciclo. E nessa formação toda, estamos aqui, deixa eu ver se eu tenho... Tem da raça ariana, eu posso dividir ela em mais 7 sub-raças bem rapidinho. Primeira sub-raça ária hindu, 850 mil anos, norte da Índia, hinduísmo primitivo como religião. Segunda raça, ário-semita, na Caldeia, Afeganistão, Eufrates, Rio Eufrates, Síria, religião, sabeísmo. Terceira raça, iraniana, Zoroastro, na Pérsia, Arábia, Egito. Depois vem os celtas, com Orfeu, na Grécia, com a Itália, França, Irlanda, Escócia. Quinta sub-raça, teutônica, da Europa para o mundo. Sexta sub-raça, em desenvolvimento da América do Norte, América do Sul. Quando a gente fala em raça, muita gente pensa, é raça preta, é raça branca. Os negros são arianos também, tá? Eles têm o mental concreto desenvolvido, mental abstrato. Não é a cor do couro que vai definir a raça, não tem nada a ver. É uma interpretação errada se alguém faz essa analogia, entendeu? Não tem nada a ver. Porque quando uma se desenvolve, não extermina a outra. Muito pelo contrário. Os de pele morena, eles podem ter nessa cronologia, terem surgido antes. Mas não é a data do surgimento que lhe deu a cor. Foi o ambiente de África que lhe faz
se proteger do sol, das intempéries, do calor, assim como os asiáticos não se cobriam com tudo, não pegavam o sol e ficaram branquelo, claro. Então é muito mais uma ação da natureza, hoje, depois de tudo que aconteceu nessa escala de raças e sub-raças, é muito mais o que aconteceu no ambiente onde viviam do que com relação a outra qualquer alusão que podemos fazer. Origem do homem. Antes do homem existir, não existia macaco. O Criador, quando fez cada reino, o fez definido. E sempre se esforçou até a linha tênue de separar uma raça da outra. O mineral se desenvolve até começar lá nos seus protozoários, nos micros. Há uma linha tênue para separar quando é mineral e aonde começa um vegetal. Entre o reino vegetal e o reino animal, também existe uma linha tênue um pouco mais perceptível, que os vegetais grandes não se movem, né? Estão ali plantados, ali com a raiz no solo e não saem do lugar. Mas existem muitos vegetais que caminham na água, caminham e outros que são classificados ainda como vegetais. Mas eles não têm locomoção própria. A partir do momento que tem locomoção própria e características próprias da biologia, conhecidas por todos aqui, não precisa eu explicar, dali nasce e se desenvolve o reino animal. Quando o Criador fez, eu falei das raças para falar isso. Quando o Criador fez o homem, não fez ele do resto do macaco. Quando fez o animal, não fez do resto de vegetal. Quando fez o vegetal, não fez do resto de mineral. Há uma sequência lógica de transformação, mas definido cada um no seu reino. Mineral, vegetal, animal e hominal. Dr. Max Westhofer, antropólogo, apresentou num congresso em Salzburgo o macaco que descende do homem. E não ao contrário. Uma degeneração lá na terceira raça. Na época da separação dos sexos no vegetal, no animal, aí vem o negócio, a história do Adão e Eva. Anjo não tem sexo, energia sutil não tem sexo. Na época da separação dos sexos, poderia, como hipótese, cruzamento de homem a se formar com algum cruzamento de animal anterior que ele sugeriu lontra. Um definhamento do humano poderia gerar um macaco, mas ao contrário, E o próprio Darwin nunca disse que chamou de evolução do homem. Ele chamou de evolução da espécie. A imaginação fértil dos que leram Darwin fizeram aquele 7 desenho, né? O homem agachadinho, se levantando. Não foi assim. Ele sempre falou da evolução da espécie. Não falou de evolução do reino, não falou de evolução humana, porque a evolução humana está na mente, na inteligência, e não no couro. O homem não é um animal evoluído, ele pode ter todas as características do animal. Pode até ter. Assim como tem muitos animais que trazem consigo também, ou se alimentam, né? Vamos falar de alimentação. O vegetal precisa do mineral. O animal precisa do vegetal. O homem precisa do animal. Você sabia que o homem só se desenvolveu depois que começou a comer proteína e gordura? Para criar uma capa em volta do cérebro?
Por isso o cérebro começou a inchar, crescer dentro da cabeça, mas tinha que ter alguma coisa. E por que muitas vezes, eu sou vegetariano? É até um tanto, acho que você deve maneirar, comer pouquinha carne. Isso tudo é verdade. Que a gente exagera. Está errado isso? Tá, eu biose também não vai se empanturrar de carne, não. Não proíbe. Mas que se coma em equilíbrio. E que até se respeite quando vá abater. Eu trabalhei na granja de coelho lá em São José, criava Maria, bater em São José. A gente, para vender para a Arábia Saudita, tinha que virar os coelhinhos tudo para Meca e fazer um ritual antes de abatê-los. Se vocês, aqui antigamente o pessoal matava boi nas fazendas ali, corre atrás dele e tira a carne para depois você ver o ácido lático se mexendo e o cheiro da morte na carne, você não consegue comer. Às vezes a carne é tão rígida que o bicho sofreu antes que você não consegue comer. Nunca aconteceu com vocês? Comigo já. Eu digo, esse bicho aqui apanhou para morrer, isso aqui não dá para comer. Vai tirar fora da mesa. Tem isso? Tem. Se vocês prestarem atenção nas coisas, isso existe. Então, um reino não atinge a evolução do outro. São 7 reinos. Já falei para vocês lá, o aminal vegetal, o mineral se transforma, o vegetal é sensitivo, assim como vocês viram a sensibilidade do girassol, né? Ele tem a sua inteligência, não que tenha sentimento. Ele sente a presença do Criador e o segue o dia todo, no caso do girassol. O animal tem instinto. O cheiro, feromônios, quando a fêmea está no cio, ele sabe que é a hora de procriar, entendeu? Então ele tem assim. Agora nós temos um pouco mais, que é a inteligência. Então assim a gente vai definindo essa parte complexa do mineral que se transforma e nos abstrai. Genealogia secreta do ser humano. Olha que coisa bacana isso aqui. Primeiro princípio, corpo físico. Sistema respiratório, digestivo, ósseo, sistema nervoso. É a roupa da alma. É isso que a gente belisca. Isso é o corpo físico. Depois nós temos um outro princípio, ou o corpo. O corpo vital. O que é o corpo vital? Envolve o físico e recebe as forças sutis da natureza. Recebe as forças do Sol, dos planetas. Nós sofremos influência das energias da Lua, do Sol e de todos os planetas dali onde vem o signo, porque nós somos um universo em miniatura. Por isso eu gostei e agradeço o Werner. Disse, vamos fazer um cartaz com esses dizeres aqui. Eu digo, perfeito. Todas essas forças ali estão presentes no homem. E isso merece estudo. Nós temos estudado muito pouquinho sobre isso. Vocês já viram os incas, os maias, os astecas, as suas construções virado para as estrelas, as pirâmides lá de cima, formando mesmo as 3 Marias, né? Uma mais acesa, uma ali, não está bem na reta, está um pouquinho aliado, mas se você pegar as 3 pirâmides do Egito, tem o mesmo desenho na Terra e etc. e tal. E aquilo foi feito há bilhões de anos atrás. Olha quantos caras já estavam evoluindo na nossa frente. Então, o próximo princípio vital, ou corpo, princípio vital. Segundo, princípio emocional ou corpo emocional. Princípio, o corpo, né? Afetivo emocional. A criatura sensaciona ou percebe através dos sentidos. Pessoal de psicologia aí, olha quanto que vocês vão estudar. Isso aqui é um corpo presente no ser humano. Eu vou voltar no anterior e pedir para vocês fazerem um exercício para vocês perceberem o que é o corpo vital. O físico, esse aqui, só você se beliscar, você sabe o que é o físico.
Perceber o corpo vital é perceber a tua energia. A gente pode agitá-las, ela um pouquinho, e tentar percebê-la. E esse corpo vital também a gente pode perceber quando você chega perto de uma pessoa e se sente bem. A energia dela tem a ver contigo. Você chega perto de uma pessoa e não se sente bem, a energia dela não é compatível com a tua. E se vocês quiserem perceber a de vocês, vão fazer uma ginástica. Desencruzem as pernas. Isso. Coloque a mão esquerda para cima. Coloque a direita sobre a esquerda. Vamos girar no sentido do relógio. A direita gira, a esquerda fica parada. Atrito. Faz força, bem juntinho assim, ó. Atrita. Faz com força uma contra a outra, para aumentar a sensibilidade para te perceber a energia que a mão de João Batista, que batizou Jesus, né? Na beira do rio também, né? Olha as mãos aí, ciência das mãos, pessoal. Entendeu? Agita até aquecer um pouquinho, que é para ativar. Agita bastante, bastante, e agora faz uma bola, que segura na tua mão a bola. Fecha o olho, pensa só em ti, pensa nessa bola de energia que tem aqui. Começa a aproximar as duas mãos. Você vai ver que existe uma força. Isso é energia vital. A energia mental é aquela que eu digo, vai dar certo. Quando eu fundei a FUCAP, eu disse, vai dar certo. Todo mundo dizia para mim, não vai dar não. Esse negócio de faculdade em Capivari, isso aí não vai dar certo não. Isso é só na tua cabeça. Não achei um que dissesse que iria dar certo. Todo mundo dizia que isso não ia dar certo. Então a força de minha mente e aqueles que foram pensando no segundo, terceiro momento começaram, capaz, vamos dar uma chance para esse guri aí, vai que ele dá 1 quilo. Bem assim mesmo, eu dei corda para ti, mas eu não acreditava. Vamos deixar ele ir, vamos ver até onde ele vai. Mas não vai dar certo. E eu dizia, vai ou racha. Assim. E depois do vai ou racha, hoje eu vejo centenas de pessoas que vêm dizer assim, vai ter que continuar dando certo. Até o vizinho aqui, que tem um barzinho aqui ao lado da faculdade, torce para dar certo. Mas você sabe como que eu descobri que ele torce para dar certo? Não pelo dinheiro, eu acho. Ou pela oportunidade de tocar um bar. O dia que eu vi ele chegar para o moço, pedir uma terceira cerveja, e ele olhar para o dedo do cabra e dizer assim, tu é casado. Vamos deixar essa para amanhã? Caramba, ele não queria que o meu aluno fosse embora bêbado. Olha que bênção. Então ele quer que dê certo, não só em pensamento, mas em atitude. Olha que lindo. Atitude. Vamos deixar essa cervejinha para amanhã? A tua mulher deve estar em casa te esperando, né? Pois, tá bom. Quando eu vejo isso, aí eu percebo de verdade que ele quer que a faculdade dê certo. E não é para vender cerveja, porque se fosse ele vendia a terceira cerveja para o cabra ir embora mais emborrachado. E quem sabe dar uma surra na mulher. Ele ainda protegeu a mulher, protegeu a família, protegeu o ensino. Ele nem sabe que eu agradeço ele já aqui na rádio, e já fiz aí. Ele nem sabe que eu agradeço ele dessa natureza. E aqui no Sassas. Mas aí eu percebi, não, realmente a comunidade quer que esse negócio dê certo. Aí eu disse assim, bom, agora eu estou me sentindo em casa. Vamos continuar esse negócio aí, senão eu vou ficar conversando a noite inteira. Depois vem o princípio mental, do concreto, o comparativo.
que o ser humano necessita para ver, tocar, sentir a ação ou influência das coisas. Esse princípio mental é aquele princípio de precisar ver para crer, o São Tomé, né? Mental concreto. Só vejo o que sinto, o que creio, o que toco. Próximo princípio, o corpo abstrato, a inteligência abstrata como um fator e permite raciocinar em dimensões ou em profundidade. Princípio da intuição, da mente intuitiva. A gente chama de coisa de gênio. Isso já não é muito comum no ser humano. Essa intuição, premonição, às vezes a gente tem até medo de quem tem, né? Outro dia chegou um cabra e disse assim, Dona Margarete, a senhora sabe que às vezes eu tenho algumas intuições e premonições assim. Aí ela disse assim, então nem vou mais conversar contigo. Aí ele disse, não, mentira. Isso é o quinto princípio. O sexto princípio, aquele era a abstração. O sexto princípio é a intuição, mente intuitiva, coisa de gênero, não é comum no reino hominal. No reino animal mais evoluído, tem instinto, provocando fenômenos, coisa e tal, que já falei ali, não vem o caso aqui, mas seria essa parte da intuição. Que quando a gente fez aquela estrelinha de 5 pontas da FUCAP, né? Poxa, por que não fez estrela com 5 pontas? Né? Estrela de Davi tem 5. Por que fez de Salomão que tem 6? A sexta ponta é da sabedoria, da intuição, da premonição. É o verde virado para cima, que significa divindade, conhecimento, sabedoria. E o vermelho apontado para baixo, que é dinheiro, suor, que tem que equilibrar. O verde vem do espiritual e o vermelho do material. Que a FUCAP seja algo de equilíbrio, que promova o equilíbrio entre os dois poderes. Sétimo agora, princípio crístico ou átmico. Só tem na Terra, nenhum outro lugar do mundo tem. Só os seres, só nós, os seres humanos, é superior na criatura humana, mas capaz de conduzi-lo. Esse princípio que é superior à criatura humana, está acima da criatura humana. Como às vezes a gente diz, né? Jesus era perfeito, tinha todos os corpos. Esse corpo, supra, às vezes tem lá o livro do Avatar, consciência plena. 100% consciência. Ele era 100% consciência pura, mas vivendo entre os homens tinha defeito de homem. E esses defeitos de homem lhe custou a vida. Onde lá o Nicodemos, não, foi o Barrabás. Quem foi que tirou o sangue dele? Esqueci agora. Herodes julgou. E foram lá tirar o sangue dele. E, enfim, é o último Avatara. E pasmem, a divindade que viveu entre os homens não mais terá corpo físico entre os homens. Jesus foi o último filho da divindade de corpo presente entre nós. Não vai haver mais. Ou então estaríamos abandonados. Porque a divindade, a cada civilização, sempre teve o seu condutor, desde Moisés conduzindo do Egito. Os escravos, né, tirando os escravos do Egito, estava conduzindo. E tantos outros condutores da humanidade. Jesus conduziu aí, né, 2000 anos, com seu amor universal e paz. Agora começa a era de Aquários com a justiça, como tônica. Vamos ficar órfãos? Não. Só que corpo presente para nós tirarmos o sangue, não teremos mais este prazer.
A divindade se manifesta assim, no mental coletivo. O Brasil entrou num buraco econômico, ético, corrupto. Entrou num buraco grande, as armas não deixaram. Se as armas tivessem ficado do lado vermelho, nós teríamos uma história. Poderia se assemelhar à Venezuela, mas as armas não. E o poder é uma concessão das armas. Historicamente, as armas sempre deram o poder. Onde a arma está, tem poder. Se na Venezuela a arma deu força para a soberania, totalitarismo, ali está o poder. Aqui não deu. E quando a gente está com dificuldade, o que a gente precisa? Fui lá em casa, fui invadido. Pensa numa guerra, mas na tua casa é invadido por um elemento que quer tirar proveito. O que acontece? Se você tem uma arma, você usa. Se você não tem, você liga para quem tem. Estou errado? Então o poder da manutenção da vida está na arma. Voltando aqui para o nosso princípio átmico, crístico, que não vai ter mais. Nós temos mente coletiva. E se o Brasil é berço da civilização, vai ser exemplo, nós já fomos a quarta economia do mundo, tá? O Brasil já foi a quarta economia. Hoje está lá em 27ª. É isso agora, não fiz conta. Mas já fomos a quarta economia, nós voltaremos a ser. O nosso mapa não foi desenhado por acaso do jeito que é. Há uma força cósmica, a divindade se manifestando sempre do norte para o sul, do leste para o oeste, leste-oeste, norte-sul. As forças vêm para o sul, a civilização futura está sobre nossa responsabilidade. E Brasil é isso aí, é esse solo abençoado, sagrado, desenhado para ser o berço da nova civilização. Só que uma civilização, você sabe que em menos de 1000 anos você não faz uma civilização. Nós estamos começando agora. Esses princípios ou corpos devem funcionar em harmonia e equilíbrio para não adoecer. Todos esses princípios aqui, o físico, o princípio vital, o princípio... Na verdade é um só, foi separado aqui mental, mental concreto, mental abstrato, o intuitivo e o crístico, que mesmo sem ser denso, está dentro de cada um. Ou vocês não acreditam na alma ou no espírito que tu tenhas? Tu tem. Às vezes o pessoal diz assim, eu sou ateu. Não acredito em Deus. Mas ele que te deu a inteligência de tudo. Uma vez eu fui drástico numa palestra que eu fiz em Santa Rosa de Lima. Era sobre educação sexual, identidade de gênero e não sei o que lá. Aí falava de pecado, virou. Aí uma aluna bem espaventada, né, naquele tempo, já com a calça assim rasgada, cheia de piercing e tatuagem. E quem não acredita em Deus? Eu na lata disse, olha, só questão de tempo, quem não acredita na vida, acreditará na morte. Puta merda, aquele auditório que estava aqueles alunos tudo querendo falar um monte de... vir para cima de mim, em cima da liberdade sexual, daquelas coisas todas. A hora que eu falei isso, parou tudo. Quem não acredita na vida, acredita na morte.
Eu fui drástico naquele momento, não devia ser tão duro com os jovens, né? Mas hoje eu não me arrependo, mas no dia, sim, eu fiquei preocupado até comigo mesmo. Felicidade, equilíbrio e harmonia. A felicidade antes eu dei um conceito, né, que era um estado de espírito, mas na verdade a felicidade é equilíbrio e harmonia entre os 7 princípios, do físico ao crístico, átmico, né? Tranquilidade é igual equilíbrio e harmonia. Equilíbrio e harmonia, agora vamos voltar aqui, olha que coisa bacana, entre o 1, o 3 e o 7. Olha aqui, ó, tranquilidade é igual ao equilíbrio e harmonia. Mas é equilíbrio e harmonia. O 1 não precisa dizer, porque 1 já está intrínseco, em Deus já está em todas as coisas, né? Então, 1 já é a existência já é 1. O tudo, o todo. Então, a tranquilidade é o equilíbrio entre o 3 e o 7. Terceiro princípio dos psicólogos, princípio emocional. E o último princípio crístico. Olha que bacana. Equilíbrio entre o 3 e o 7. A augusta presença dos princípios 1, 3 e 7, pode-se dizer que é o princípio da vida. 1, 2, 3, 4 como princípios inferiores, 5, 6, 7 os princípios superiores. Despertar a consciência é ter ciência e conhecimento do terceiro e do 7º princípio. Pois o 1 é a própria criatura. Lendo aqui ficou melhor, né? Antes eu já tinha deixado esse detalhe fora, né? Então, despertar da consciência é ter ciência, vou repetir que isso faz parte do tema da palestra, hein? Importante. Está sublinhado aqui na minha folha. Ter ciência do conhecimento do 3 e do 7, do princípio crístico e do princípio da emoção. Só desperta-se o que se conhece. São os mistérios das religiões. Eles querem despertar na pessoa, mas só do conhecimento, até o conhecimento que lhe é dado. Então as religiões precisam melhorar. Para religar o espírito humano ao espírito divino, as religiões precisam de uma ajudinha. Que nem tudo que lá é feito religa o espírito humano ao espírito divino. Tem que estudar mais a divindade, como ele funciona na natureza e nas coisas, como faziam os antigos povos também. Conhecimento é insuficiente, é preciso habilidades e atitudes que só os vivos nesta dimensão têm. Despertar para a evolução é começar a transformar energia em consciência. Energia mental em consciência que te potencializa a alma e o espírito. Do visível ao invisível. A ciência precisa evoluir para explicar o invisível que existe e a ciência não quer admitir. Hoje já começou a melhorar nesse sentido, mas a ciência só acredita naquilo que pode medir, colocar na estatística e acaba ignorando a força da mente, a força da vontade, a força do Criador, tudo isso. E não há acasos. A Terra recebeu asteroides, primeiro dilúvio, segundo dilúvio, não foi por acaso, a humanidade estava perdida. Poderia-se dizer que seria uma forma de castigo? Não, mas o Criador quis mostrar quem manda. Exterminou com algumas civilizações para recomeçar. Então assim a gente vem trabalhando e nós precisamos unir esse país em cima de uma consciência coletiva que já tem. Nós temos algo que nos une entre brasileiros que a gente não
tem noção, mas nós temos uma centelha divina que nos une sim. O problema do bem é quando ele deixa viver em casa, deixa o mal conviver no mesmo teto. E acaba o mal sendo mal, negando a existência do bem. Veio a palavra. O bem acaba deixando o mal entrar dentro de casa. E o mal faz de tudo para negar a existência do bem, para que ele impere. Mas há quem diga que o bem já venceu o mal, não é mais de nos preocuparmos tanto com isso, mas são coisas que a gente precisa cuidar, porque confunde. O bem e o mal se confundem e nós precisamos estar atentos nesse sentido. Palestras importantes. Trabalharmos o novo ciclo, a cultura do bem, do belo, da redenção, da harmonia, das fraternidades. Palestra sobre os números, outro assunto muito importante. A idade das coisas, outros temas que poderiam ser planificados. Os números da natureza, como eles se organizam. Eu falei um pouquinho ali, só para concluir, vou só mostrar para vocês. Falei do 1, falei do 2, do 3, do 4, do 5, 5 dedos na mão, 5 sentidos, o 6º, intuição, premonição, o 7º, princípio da mente superior. Importante nós conhecermos nesse sentido e desejar que Deus, que o grande arquiteto do universo, como muitos chamam, possam nos guiar e acender em nós essa chama. E que cada um de vocês possam um dia conhecer mais a eubiose. Existe esse departamento aqui, nosso departamento aqui em Tubarão, desde 92, são 27 anos. Eu nunca sonhei em participar da eubiose, não tinha noção o que era. Me chamaram e eu comecei a estudar. E o que acontecia comigo? Eu virava à noite. Eu virava à noite para ler isso aqui, ó. Tá velho. Isso aqui tem 27 anos. E carrega comigo. Hoje não é mais somente isso daqui. Ou tem isso aqui melhorado em curso por correspondência da eubiose. Para quem tem menos tempo, mas que puder ir sábado lá, no EJB, sala 903. Sábado à tarde, o pessoal está lá estudando. Tem outros dias da semana também. Claro. Todos poderão participar. Eu fiz um trabalho uma vez sobre sociedades secretas. Aí estudava lá Rosa Cruz, maçonaria, estudava todas as seitas e religiões, etc. e tal, né? E eubiose não é seita, nem religião, busca estudar como que a divindade funciona para que nós possamos ser instrumento da divindade na condução da humanidade, na condução das coisas, né? Então, eu sou muito agradecido por ter conhecido todos, né? E de coração, foi muito bom ter participado e eu tenho certeza que se vocês tiverem, não é curiosidade, mas se vocês tiverem a coragem de fazer, de tirar, de planejar, de organizar um tempinho para conhecer isso, foi muito bom.
Tem a apostila dessa aqui que a Margarete lembra que eu ia para o sofá estudar e quando chegava 4, 5 da manhã, o dia amanhecia e eu estava ali, querendo saber sobre eutanásia interna, genealogia secreta do ser humano, a cosmogênese, antropogênese, e veio essa gênese tudo, e como é que esse negócio funciona. E a curiosidade foi somando, que enquanto eu não demolisse isso aqui, eu não estava contente. E hoje eu digo para vocês, não precisa ter pressa, mas tem que começar. Tem muita coisa boa dentro de nós que nós só vamos despertar quando é que nós vamos ter essa tranquilidade e entender Deus em nós, nós em Deus. Isso é muito importante e eu sou muito feliz e eu não podia deixar de aceitar o convite e falar um pouquinho sobre isso. E se vocês quiserem também saber um pouquinho mais, tem um canal da Eubiose em São Paulo, tem muita coisa boa, na internet tem muita coisa boa também, e será um prazer receber vocês. E uma salva de palmas para quem me aturou até agora.